Olá! Você também está à espera de um milagre? Eu acho que todo mundo em algum momento da vida, ou se não hoje, né, vive alguma necessidade, né, que deseja um milagre, seja na vida pessoal, na saúde, na vida financeira. Acho que todo mundo em algum momento passa por isso. A gente passa direto aqui em casa, mas eu acho que o mais marcante foi quando a gente desejava muito ter filhos e a gente se viu diante de um desafio muito grande, que era não ter da forma tradicional, né? Não era viajando para Paris, tomando champanhe, transando enlouquecidamente, foi de outra forma. E esses dias a gente estava lembrando disso, que a janela do nosso quarto, ela dá de frente para uma montanha. E eu lembro até hoje do dia em que a gente estava arrasado, assim, porque a gente recebeu a notícia, um dos médicos que a gente conversou sobre reprodução humana, não foi na mesma clínica que a gente fez o tratamento, falou que para a gente poder engravidar era impossível e que seria como se ganhar na Mega Sena, e a gente nunca ganhou na Mega Sena, né? Então pra gente realmente foi uma notícia muito triste, a gente ficou muito arrasado. E eu lembro que a gente estava na janela do nosso quarto, aí a gente olhou para a montanha assim, e chorando, muito mal mesmo. Eu lembro que o Gedeon falou assim: nossa, só um milagre. Eu virei para ele e falei assim: sim, e eu acredito em milagre, eu de verdade acredito em milagre. E esses dias eu estava lendo aquele livro, A Equação do Milagre, é do mesmo autor do Milagre da Manhã, que eu adoro, né? São 2 livros que eu super recomendo. Acho que se todo mundo pudesse acordar um pouquinho mais cedo antes e aplicar, né, os hábitos, os bons hábitos que ele coloca no livro O Milagre da Manhã, a vida muda muito. Tem muita gente que não gosta desse tipo de teoria, que acha que... Eu não vivo aquele otimismo da Poliana, do livro, não. Eu vivo o otimismo da vida real, né? Eu acredito que quando a gente muda uma chavinha da vida da gente, tudo muda e nada muda, sabe? Tudo muda. O seu olhar para a vida muda. E aí a vida pode não mudar dentro das circunstâncias, mas a sua vida, a sua maneira de olhar muda. E com isso tudo muda, né? A sua vida ganha outro sentido. E esse livro, A Equação do Milagre, foi interessante porque eu me vi em muitas situações de milagres, que existem 2 tipos de milagres. Todos os milagres têm a mão de Deus, claro, o poder dele acima de tudo. Mas tem uns que é só ele mesmo, né? Sabe quando o médico vira e fala assim: olha, nós já fizemos tudo, não tem mais nada para fazer? Aí tá nas mãos dele e ele põe a mão. E tem aqueles que a gente participa, né? Que é a equação do milagre, né? Que o autor fala no livro, que eu acho muito legal. Esses dias também eu estava vendo um vídeo da Lu Fiô, que eu sigo no Instagram, e ela compartilha muito da mesma forma de pensar que eu. E ela acrescentou 2 itens que eu achei super legal dentro dessa equação, e eu, pouco abusada, né? Ainda acrescento mais um item. E nesse livro é interessante porque a equação do milagre parece simples e na realidade é simples, mas pra gente mudar é que é o problema, né? A gente vê muita gente falando assim: eu quero mudar, mas ninguém sai do lugar, né? A gente quer a varinha mágica, a gente continua pagando a academia sem ir, a gente continua querendo emagrecer comendo chocolate todo dia, né? É aquela coisa, não tem jeito, né? Se a gente realmente não sair do sofá, as coisas, esses milagres que a gente tem a participação, eles não caem do céu, né? E na equação ele fala 2 coisas que são extremamente importantes. Primeiro, a fé inabalável, porque sem fé não tem nem como começar, né? A fé é acima de tudo. Se a gente não acredita, se a gente não tem fé em Deus, se a gente acha que não vai dar, né? Então, fé inabalável é o primeiro item. O segundo, ele fala do esforço extraordinário, né? Que a Lu até fala da dedicação ao invés de falar de esforço, que é realmente e o extraordinário é o quê? A gente está acima da média, porque o ordinário é o comum, é o que todo mundo faz. Extra é acima disso, né?
Então, inclusive no livro Milagre da Manhã, ele fala exatamente isso. Todo mundo acorda às 7. Se você acorda às 5, você já está acima da média, né? E não no sentido de comparação, no sentido de que você está fazendo alguma coisa diferente. Então, aquilo ali vai dar um resultado diferente. E tem o terceiro item que a Lu fala, que na realidade eu vejo como foco. Mas foco ficou muito uma palavra muito usada e tudo que a gente usa muito a palavra, ela acaba perdendo um pouco o sentido, né? E ela fala uma frase muito legal, que é: o objetivo do objetivo não é atingir o objetivo. O objetivo do objetivo é você se tornar uma pessoa que atinge o objetivo. E essa frase parece maluca, mas ela faz toda a diferença, né? Porque se você é uma pessoa que tem objetivos, que coloca metas, né? Você traça metas, traça objetivo, você sai do lugar e você se torna uma pessoa habilidosa em traçar a meta e alcançar a meta. Se a gente fica muito no abstrato, no superficial, esse ano eu quero emagrecer, né? Você não vai emagrecer. Esse ano eu quero fazer um curso. Não vai fazer. Agora, se você coloca uma meta, um objetivo, olha, a partir de fevereiro eu vou procurar um curso de cozinhar bem, comida vegana, sei lá, até março. Você vai atingir, pelo menos você vai procurar, você vai correr atrás, você vai buscar isso. E aí é o que ela fala, você vai se tornar uma pessoa habilidosa em ser objetiva, em ter objetivos. E isso faz muita diferença para a gente poder não continuar no mesmo lugar, né? Entra ano, sai ano e a gente continua com o mesmo problema, né? Não dá, a gente tem que mudar mesmo. E o quarto que ela fala, que a gente sempre tem que ter um mentor, né? E eu acredito muito nisso. A gente, às vezes, tem medo, né, de falar assim que foi uma pessoa que ajudou a gente. Eu falo muito aqui de todas as pessoas, né, que me ensinaram, que estão nessa caminhada. Todas as mães que eu entrevisto são mulheres que eu realmente acredito que me ensinam, que são referência para mim. E eu acho que não tem problema nenhum, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu fui ensinada, que eu tenho muito para aprender, né? Graças a Deus eu tive a oportunidade de entrevistar a Glaís, que fez 90 anos, e ela com 90 anos também falou isso, né? Ela tá aqui para aprender. Então eu acho que a gente não pode ter vergonha disso, e é muito importante a gente ter um mentor, ter uma pessoa, um guia, né? Pra gente poder caminhar, uma pessoa que já abriu aquele caminho, já fez aquele trabalho ali, então ela abre o caminho pra gente ver que é possível, né? Porque quando você não tem alguém que já passou por aquilo ali, que é um milagre que você quer alcançar, as coisas ficam mais difíceis. É mais difícil você acreditar, né? Se não tem ninguém que fez, não teve ninguém que teve aquele resultado. E o quinto que eu queria atribuir, né, um item, né, na maior ousadia do mundo, mas eu acredito que a gente celebrar todos os dias conquistas desses objetivos que a gente põe é muito importante para a gente poder continuar e não desanimar. Aqui em casa eu faço muito isso, todo dia à noite a gente conversa muito, né? A gente pergunta para as crianças o que vocês fizeram hoje que vocês mais gostaram, mas aí o Gedeon a gente conversa muito sobre uma conquista diária, e pode ser a coisa menor do mundo. Esses dias eu estava mexendo num curso de marketing digital e eu consegui fazer um negócio que, tipo assim, para muita gente, para programador isso é ridículo, mas eu não sou programadora e eu consegui fazer, eu fiquei com alegria, mas uma alegria tão grande, né? Então, assim, essas pequenas conquistas, né, que a gente faz diariamente, e isso é interessante porque se você celebra essas pequenas conquistas, você todo dia, de alguma forma, lá dentro de você, você vai querer inserir uma outra conquista, sabe? Às vezes você vai acordar e não vai ter nada de novo ali para você poder fazer. Aí você vai querer um desafio, pequeno que seja, mas você vai fazer e vai dar conta, só para você ter o prazer de celebrar a noite, né? E celebrar interno, não tô falando para poder fazer festa, não, é interno mesmo, sabe? Olha, nossa, hoje eu conquistei uma coisa que eu não conseguia fazer. Hoje é igual a corrida, né? Eu adoro. Ontem eu fui correr, eu desci para correr 10 quilômetros. Só que eu não sei o que aconteceu com a minha panturrilha, ela estava muito pesada. E quando chegou com 6 quilômetros, gente, eu não estava aguentando mais. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Minha panturrilha é pesada demais. E eu não tinha feito nada de diferente e tal. Eu falei, não, eu vou até o 8. E eu cheguei. E não fui até o 10. Mas eu voltei e eu celebrei, porque do 6 até o 8 foi muito difícil, né? E mesmo que eu tenha saído com o objetivo de correr 10 quilômetros, eu voltei correndo 8, mas foi um desafio muito grande diante do que eu estava vivendo naquele momento. E eu consegui, e eu celebrei de verdade, porque como diz o Gedeon, amor,
Tem gente que não corre nem isso, né? Então é uma forma de celebrar diante daquilo que você está vivendo, mesmo que você não tenha conquistado o objetivo final. E por que eu tô falando tudo isso? Porque às vezes a gente fica achando que milagres são coisas muito difíceis de acontecer na vida da gente, e não é. Por isso que eu gostei desse livro, porque quando você realmente encarna isso na sua vida, né, você começa a ver os milagres diariamente, né? A gente começa... Primeiro eu já acho um milagre, tá acordando e respirando, né? Eu tenho essa filosofia, assim, eu acho que é um milagre, né? Mesmo. A gente acordar, poder respirar, poder continuar vivendo o dia, para mim já é um milagre. Mas independente dessa forma de ver, quando você começa a entender que tem coisas na sua vida que você acha que seria impossível e aquilo se torna impossível, né, diante de uma possibilidade que você vê ali na sua frente, isso faz muita diferença para a gente poder movimentar a vida mesmo, sabe? Isso gera tanta energia, isso gera luz, sabe? Isso gera tanta coisa boa. Eu lembro que nesse dia que a gente olhou na janela, né, e a gente olhou para a montanha e a gente pensou assim, nossa, só um milagre, a gente se conectou naquela hora, a gente deu um abraço tão gostoso e a gente pensou assim, bom, eu acredito em milagre, eu também, então, se é só um milagre, só por um milagre, então vamos atrás do milagre. E foi tão interessante porque, assim, na realidade, eu tinha uma crença muito limitante com relação ao tratamento. Foi um processo muito difícil para mim, para o Gedeon até que nem tanto. O Gedeon, ele tinha uma cabeça muito aberta para isso, eu que era a fechada na história. E assim, era uma crença muito limitante mesmo, eu tinha certeza que eu ia engravidar naturalmente, né? E eu fiz isso exaustivamente, né? E parece engraçado hoje, mas na época não era engraçado, era difícil, era sofrido. E a gente passou muito tempo assim por uma crença minha mesmo, que me limitava totalmente. E eu lembro que eu fui fazer um Natal solidário, né, num asilo, com as minhas amigas do Ciranda de Mulheres, e a Marília, que eu encontrei, eu não encontrava com a Marília, né, e aí encontrei com ela lá pra gente poder fazer esse trabalho, era na época do Natal. E aí eu lembro que tinha uma senhora lá, que ela virou pra mim e falou assim, o que você pediu de Natal? E eu falei, eu queria engravidar. Ela virou e falou assim, não, você vai engravidar. E aí, assim, eu fiquei tão emocionada de escutar isso. É claro que as pessoas falam isso mesmo, mas eu senti nela uma coisa tão boa. E a Marília virou pra mim depois, na hora de ir embora, e falar assim, nossa, Camila, eu tava doida pra te encontrar. E a Marília não sabia que eu tava passando esse processo interno de limitação, sabe? Ela só virou pra mim e falou assim, minha filha engravidou, o Bernardo, um fofo e tudo, ela fez tratamento e tal. E me contando o caso, aquilo ali me abriu a cabeça, sabe? Eu fiquei pensando, gente, se é possível para a filha dela, que tinha dificuldade, não eram as mesmas dificuldades que a gente, mas tinha dificuldade, ela tentou várias vezes, eu falei assim, quer saber? Ano que vem eu vou tentar. E foi isso, de verdade, que abriu minha cabeça. Foi esse momento de Natal, de magia, de estar num asilo, que uma senhora falou que eu ia engravidar e a Marília, minha amiga, me abriu as portas. E a Marília abriu as portas mesmo, que ela me indicou o médico, me indicou tudo, e a gente foi lá e a gente viveu esse milagre, né? Essa equação do milagre. A gente primeiro acreditou realmente que isso era uma possibilidade, que daria certo mesmo. E olha que não foi na primeira tentativa. Eu lembro até que quando a gente fez a primeira FIV e a gente pegou o resultado, foi num feriado, eu lembro que a gente ficou mudo, assim, de início. A gente não chorou, a gente não teve reação. Nós ficamos mudo mesmo, assim. Acho que é porque a gente esperava tanto, e como veio ali aquela possibilidade, sabe a sensação? A fé era tanta, né? Era uma fé tão inabalável que a gente achava que ia ser assim mesmo, a primeira tentativa e pronto. E foi legal porque Deus abriu meu coração até para isso, para eu entender que não precisava ser exatamente na primeira tentativa. Mas desde o início eu falava assim, olha, eu não faço mais que 3, porque eu sempre escutei muita gente falando, olha, é muito cansativo, e é muito cansativo mesmo, e gasta, tá? E é muito dinheiro que vai, é muito dinheiro, né? E aí eu lembro que depois a gente chorou muito e a gente conversou muito, e de um tratamento para o outro a gente tem que dar um espaço de 3 meses.
Mas eu pouco ansiosa, Gedeon também pouco ansioso, né, gente? É claro que a gente esperou 3 meses. Eu falei com o médico, não, é 1 mês se quiser, querido. Então, vamos lá, 1 mês e vamos lá e vamos fazer que vai dar certo, né? Porque eu já tinha colocado na cabeça que ia dar certo, que hoje a gente ia celebrar, né, os nossos filhos. E ele virou e falou assim, então vamos lá, espera pelo menos 1 mês para poder tirar um pouco de tanto hormônio que tem no corpo, né? Aí esperamos 1 mês só, voltei lá. Ele achou que eu não ia voltar e eu voltei lá, fizemos tratamento de novo. E aí fomos abençoados, graças a Deus, com os 2 babies, Anielo e Emanuel. Mas a gente fez todo esse processo, sabe, do milagre. Hoje a gente conta isso e de verdade, Anielo e Emanuel são 2 milagres mesmo. Porque eu lembro que o Dr. Marco falou assim comigo, olha, muita gente faz tratamento e a gente chega mesmo com a cabeça, tipo, porque diante das impossibilidades da forma natural, a gente enxerga o tratamento como a maior possibilidade, né? E ele falou assim, olha, mas eu vou te dizer que na sua idade, dentro do seu quadro, tudo, as chances são de 17%. Tá ótimo, tendo 1% eu tô dentro, né? Então, eu agarrei ele naqueles 17%. E não deu na primeira, e é engraçado porque assim, na primeira vez que a gente fez, a gente não entende muito do assunto, né? A gente vai aprofundando aos poucos, conversa com muita gente, e a gente viveu muito essas questões da equação, né? A fé totalmente fé mesmo. O objetivo do objetivo não é atingir o objetivo, tanto é que a gente não conseguiu na primeira, mas a gente se tornou habilidosos em correr atrás, em procurar informação, conhecimento, e a gente não mudou o foco e continuamos lá, firme e forte, fomos na segunda. A gente tinha uma questão da dedicação, né, extraordinária, a gente se dedicou muito mesmo, assim, tudo que o médico falava para fazer, gente, ele falava que não podia levantar quando eu tinha que ficar de repouso, quando a gente faz a punção, tem que ficar de repouso total, eu tinha festa, tinha aniversário, tinha evento, não ia, ficava repouso total, absoluto mesmo, e tudo aquilo que ele falava, a gente fazia muito acima mesmo, assim, nos dedicamos exclusivamente a isso, porque também já tinha 4 anos que a gente já se dedicava de outra forma, né? Então era ou tudo ou nada, né? Mais ou menos assim. E a quarta questão, né, da equação, que é um mentor, um guia, né? A gente tinha as pessoas que nos acompanhavam, que já tinham feito tratamento, os médicos também com conhecimento, eu buscava muito, eu li muitos depoimentos de mães, de pais, tudo isso foi ajudando a gente, tipo uma comunidade mesmo, sabe? Que ajudou muita gente nesse processo. E a gente celebrava todos os dias mesmo, celebrava internamente, olha que bom que hoje já foi agulhada e tem um processo, né? Então tem dia que era 2 agulhadas, tem dia que era 1, tem dia que tinha que tomar um negócio, tem dia que tomar outro, e a gente ia, aí passava os dias para poder a gente fazer o exame de sangue, né? Eram 12 dias do dia da transferência até o dia. Cada dia eu celebrava de uma forma. Eu lembro que eu falava assim com o Gedeon, olha, agora falta 10 dias para a gente poder, se vão ser 2 ou 1. Sabe aquelas coisas pequenas? Mas isso faz toda a diferença mesmo, sabe? Eu acredito muito nisso, porque a gente consegue internalizar, né, esse desejo, esse milagre que pra gente antes era improvável, né? Porque era muito improvável mesmo. E era impossível, né? Um médico, ele é super famoso, inclusive, falou isso pra gente, é impossível, é como ganhar na Mega Sena, e eu nunca ganhei na Mega Sena, né? Mas eu nunca ganhei o dinheiro da loteria, mas eu já ganhei na Mega Sena a partir do momento que Deus me deu um marido maravilhoso e 2 filhos lindos, que são 2 bênçãos mesmo. Eu acho que eu não tenho direito, aliás, eu nem jogo na Mega Sena mesmo por isso que eu tenho direito, eu acho que é um abuso da minha parte querer ganhar dinheiro na Mega Sena, porque graças a Deus eu ganhei uma família linda, uma família abençoada, e eu celebro de verdade todos os dias, diante de todos os desafios, gente, eu tenho todos os desafios que todos nós temos. A minha vida não é diferente da de ninguém. Às vezes as pessoas mandam direct pra mim assim, ai, você consegue isso tudo muito fácil, eu queria ser assim. Não é fácil, gente, eu nunca falei que é fácil, mas eu acredito muito nos bons hábitos. Tem uma coisa que eu acho que é estilo de vida. Estilo de vida muda a vida, né?
E estilo de vida muda a forma de, inclusive, da gente enxergar a nossa história, né? Porque enquanto a gente tem aquele estilo de vida que a gente acorda, liga a televisão, vê todas as mensagens ruins, esses dias mesmo uma pessoa falou assim comigo, cara, você tá vivendo a vida, parece até que em outro mundo, porque você tá vendo as enchentes, os problemas. Eu falei, tô, a gente já tem um mutirão ajudando, já fiz minha doação, rezo também, mas eu não preciso fazer alarde, né? Eu acho que o alarde até já foi feito, né? Já tem muita gente fazendo. A gente tem que ajudar. Eu não jogo lixo na rua, né? A gente tem que começar pelo nosso comportamento. Não adianta nada eu fazer um alarde enorme, sendo que eu jogo lixo na rua, né? Sendo que eu faço outras coisas, tenho outros hábitos aí que vão ajudar para que essas enchentes, esses problemas continuem acontecendo, né? Então eu acho que é muito isso. Os bons hábitos que a gente tem vão determinar o nosso estilo de vida e isso vai determinar a nossa vida. A Glaís fez os 90 anos e eu fiquei pensando nisso. O que eu quero deixar, que eu quero chegar nos 90, aliás, eu quero chegar mais de 90, né? E o que eu quero deixar de verdade, de legado, né? O que eu quero que meus filhos falam de mim? Eu acho que toda mãe sonha com isso, né? O que meu filho vai falar de mim? Porque filho vai amar a gente independente de, a gente tem plena noção disso. Mas o que ele vai falar, né? Eu não quero que ele fale que eu, sei lá, uma coisa simples. Eu quero que eles falem uma coisa assim, que realmente eu marquei a vida deles de alguma forma, sabe? Com afeto, com amor, com alguma coisa que fez a diferença para que não fosse o comum, o ordinário, né? Então eu acho que é muito isso, assim, quando a gente tem esses bons hábitos, não é para poder viver a ilusão, a fantasia, não, é para poder realmente viver uma vida que faça sentido, acordar. Já deu ontem dia que ele fala comigo, nossa, eu não sei como é que você acorda assim, tipo, às vezes a noite foi punk, né, os meninos não acordaram várias vezes e tal. Eu falo com ele, eu também não sei. Também não sei não. Também não tenho a menor ideia como é que eu acordo assim. Mas eu acho que tanto hábito que eu já encarnei na minha vida, né? De oração, de meditação. Olha, a gente vê muita gente falando isso independente da religião, mas sem Deus a gente não é nada. Não é mesmo. E quando eu falo sem Deus, é nos pequenos detalhes do dia a dia, né? A gente estava falando na célula esses dias, acordar, dar um sorriso, dar um abraço. Às vezes a gente passou o dia, a gente não deu um sorriso, não deu um abraço. Gente, abraçar é tão gostoso, né? É um afeto. Qual o mal da gente dar um abraço no outro, né? Não, faz um bem danado a gente abraçar e ser abraçado, a gente ter essa comunhão com outra pessoa. E são esses pequenos hábitos mesmo que eu acho que faz muita diferença pra gente poder... Sabe aquele negócio de montinho, montão? Eu acho que esses pequenos hábitos vão levando a gente para um montão, assim, de viver uma vida extraordinária, né? Porque a gente vai vivendo esses pequenos hábitos e aí uma hora você vai ver que, assim, sua vida tá tão legal, sabe? Você tem um estilo de vida tão gostoso, tão saudável, tão equilibrada, né? E você já se sente até uma pessoa iluminada mesmo, assim, porque você deixa Deus entrar ali na sua vida de tal forma que Ele inunda tudo e você passa a ser uma pessoa iluminada mesmo, né? Porque realmente você está encarnando ali Deus nos seus hábitos, na sua forma de falar, de pensar. E tudo aquilo que a gente absorve faz muita diferença, né? Às vezes tem gente que não entende isso ainda e fica consumindo um tanto de informação tóxica, tem amizades tóxicas. Não, gente. Olha, não adianta, enquanto a gente não fazer boas escolhas, né? Enquanto a gente não separar o joio do trigo, a gente não consegue ir pra frente, não consegue ter uma vida feliz internamente, né? A alegria, inclusive, do livro da Equação do Milagre é muito legal, porque ele fala que a gente passa a não ter mais aquela alegria passageira, né? De festa, de oba-oba, e passa a viver uma alegria profunda, uma paz interior profunda e que é duradoura, né? Porque aquilo que é interno, ele é duradouro, ele não é passageiro.
E a gente substitui o medo, né? A gente vive uma sociedade com muito medo. As pessoas falam o tempo todo um tanto de coisa pra gente. Eu, inclusive, tô ainda vivendo esse medo, né? De sair com as crianças na rua. Mas a gente vive isso tudo por conta dessas informações. A gente fica o tempo todo... Uma coisa é você saber da realidade, né? Ninguém tem que ser alienado. Mas outra coisa é você mergulhar naquilo ali, ficar vivendo esse mundo, assim, né? Tá sol, a pessoa reclama, ai que calor, tá frio, ai, não dá, né? Vamos aproveitar o dia, acordou, aproveita o que tem, chuva, sol, vento, frio, calor, vamos aproveitar da melhor maneira possível e vamos celebrar o dia de hoje, as conquistas diárias e realmente viver esses milagres que a gente tanto espera, porque realmente, olha, eu acredito de verdade que não tem nada impossível nesse mundo, nada impossível. Nossa, eu li esses dias o livro O Poder de Deus, né? O Poder do Amor, já esqueci um que tem a borboleta. Gente, que livro lindo, né? Ali ele conta uma coisa extremamente, assim, provável, né? E é uma realidade, é um texto baseado, é um fato real, totalmente real. E o poder de Deus é isso, né? A gente acreditar nesses milagres que acontecem, muitos milagres, a gente pode participar, a gente pode ser coparticipativo, né, desse milagre. Então, se você está à espera de um milagre e não quer ler o livro, né? Porque, por mim, você lia o livro que você entender melhor, né? Claro. Mas se você não quer ler o livro e está à espera de um milagre, lembra desses passos: fé inabalável, dedicação extraordinária. O objetivo do objetivo não é atingir o objetivo. O objetivo do objetivo é você se tornar uma pessoa que atinge objetivos. Tenha sempre alguém para poder te guiar, te ajudar, para poder te levantar, porque vai ter dias que você vai dar uma desanimada, né? E aquela pessoa vai estar ali para te mostrar, não, esse caminho é possível, eu também passei por isso, eu também tive essas dificuldades, mas vamos junto que vai dar certo, vamos dar as mãos, porque é desafiador, mas é possível. E o quinto, celebra cada conquista do seu dia, celebra cada conquista, cada passo que você dá para chegar a esse milagre, a essa coisa que parecia impossível, mas que cada vez mais está se tornando provável na sua vida. E quando o milagre chegar, testemunha. É muito importante a gente testemunhar os milagres na vida da gente, para que outras pessoas te tenham como guia, né, como mentor, como alguém para que você abra o caminho para outras pessoas mesmo, para que as pessoas vejam que é possível, aquilo ali é possível. Por mais que às vezes a gente vê uma névoa, né? Entre a gente e um espelho tem uma névoa, e quando a gente começa a tirar essa névoa, a gente olha para o espelho e a gente vê que é possível. Acredite em si e voe alto. Beijo, fica com Deus e até a próxima.